Juízes capítulo 18. Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos Danitas estava procurando um território para morar, porque até aquele dia não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então os filhos de Dan enviaram 5 homens dentre todas as famílias da sua tribo, homens valentes de Zorá e de Estaol, para espiar e explorar a terra. Eles disseram: vão e espiem a terra. Chegaram à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica, e ali pernoitaram. Quando se aproximaram da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Chegaram perto dele e lhe perguntaram: quem trouxe você para cá? O que você está fazendo aqui? E o que prende você a este lugar? Ele respondeu: assim e assim Mica fez comigo. Ele me contratou e eu me tornei o sacerdote dele. E eles lhe disseram: então, por favor, consulte a Deus para que saibamos se o caminho que seguimos irá prosperar? O sacerdote respondeu: vão em paz. O caminho de vocês está sob as vistas do Senhor. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís. Viram que o povo daquele lugar vivia em segurança, segundo o costume dos sidônios, em paz e sem desconfiar de nada. Nenhuma autoridade havia que, por qualquer coisa, os oprimisse. Moravam longe dos sidônios e não tinham contato com outros povos. Então os 5 homens voltaram a seus irmãos em Zorá e Estaol, e esses irmãos lhes perguntaram: e então, o que nos dizem? Eles responderam: preparem-se e vamos atacá-los, porque examinamos a terra e eis que é muito boa. Vão ficar aí parados? Vão depressa e ocupem aquela terra. Quando chegarem lá, vão encontrar um povo que não desconfia de nada. A terra é ampla e Deus a está entregando nas mãos de vocês. É um lugar em que não falta nada do que existe na terra. Então partiram dali, do meio da tribo dos Danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados com as suas armas de guerra. Subiram e acamparam em Quiriate-Jearim, em Judá. Por isso, aquele lugar é chamado de Maané-Dan, até o dia de hoje. Fica a oeste de Quiriate-Jearim. Dali, foram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que foram espiar a terra de Laís disseram aos seus irmãos: vocês sabiam que numa daquelas casas há uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar, uma imagem de escultura e uma de fundição? Decidam, pois, o que vão fazer. Então foram para lá e chegaram à casa do jovem levita, que era a casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens da tribo de Dan, armados com as suas armas de guerra, ficaram à entrada do portão. Porém, os 5 homens que tinham ido espiar a terra entraram na casa e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, enquanto o sacerdote estava em pé à entrada do portão com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Quando eles entraram na casa de Mica e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, o sacerdote perguntou: o que é que vocês estão fazendo? Eles responderam: fique calado, não diga nada a ninguém. Venha conosco e seja o nosso conselheiro e sacerdote. Ou você acha que é melhor ser sacerdote na casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel? O sacerdote ficou contente, pegou a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Eles deram meia volta e partiram, não sem antes colocar diante de si as crianças, o gado e os seus bens. Quando eles já estavam longe da casa de Mica, os vizinhos deste se reuniram e foram atrás dos filhos de Dan. Eles gritaram para os filhos de Dan que, voltando-se, perguntaram a Mica: o que é que você quer? Por que você convocou todo esse povo? Mica respondeu: vocês pegaram os deuses que eu fiz e também o meu sacerdote e foram embora. O que sobrou para mim? E vocês ainda me perguntam: o que é que você quer?
Porém os filhos de Dan lhe disseram: seria melhor você ficar calado, porque senão alguns dos nossos homens poderiam ficar irritados e acabariam atacando você. Nesse caso, perderiam a vida você e os da sua casa. Assim, os filhos de Dan seguiram o seu caminho, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, deu meia volta e foi para casa. Os homens de Dan levaram as coisas que Mica havia feito e também o sacerdote dele e foram a Laís, a um povo que vivia em paz e sem desconfiar de nada. Mataram os moradores a fio de espada e queimaram a cidade. Não houve ninguém que os livrasse porque moravam longe de Sidom e não tinham contato com outros povos. A cidade ficava no vale junto a Bet-Reob. Os filhos de Dan reedificaram a cidade e passaram a morar nela. Eles chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que era filho de Israel. Porém, no passado, o nome dessa cidade era Laís. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura e Jonatas, filho de Gerson e neto de Moisés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica ficou entre eles durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló.